IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, digna-te abençoar-nos o trabalho de sementeira que iniciamos. Faze que os lares terrenos, assim como os nossos irmãos sem lar, sejam presididos pelos propósitos da reconciliação, da fraternidade, da paz. Sabemos que nos sagrados recônditos de cada um de nós é que devemos encontrar os recursos do amor para com todos, sem condições. Por isso, Pai amoroso, para os nossos irmãos que ainda se marginalizam nas cores cinzentas da solidão, te rogamos as bênçãos do grande conforto, da harmonia e da paz. Que agora e sempre o nosso Divino Mestre e Senhor Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza, seja conosco na luz do seu Evangelho. Assim seja. Meus caros, Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Nosso abraço fraternal a todos. Meus cumprimentos também a você, Nara Carlone. Retribua, Eurípides, rogando a Deus por todos nós. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 150b. A pergunta: não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? A resposta: ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. É o seu perispírito. Já vamos, Eurípides, anunciar qual e de quem é a pergunta que terá resposta hoje na sessão Pergunta e Resposta. Convém que anunciemos, Nara, porque todos já ficam sabendo que a resposta hoje é para nossa prezada ouvinte Sandra Mara Ferracioli, de Conceição das Alagoas, Minas Gerais. E a Sandra diz aqui que é nossa antiga ouvinte, mas chegou a pensar que o programa Sementeira Cristã tivesse sido extinto, apesar dos avisos dados nas últimas edições, na emissora hertziana que o veiculava. E ela chega a dizer, e usa esses termos, que foi salva pela sua amiga e colega de trabalho, a Ana Lúcia Marcelino, que, atenta aos nossos avisos, soube das mudanças e não deixou de ouvir o Sementeira, e disse a Sandra que ela pode muito bem assisti-lo ou pela rádio web IDEFRAN ou pelo YouTube. Estejam atentos, porque no final deste programa informaremos aos ouvintes os meios de se ouvir o Sementeira. E por nossa vez suplicamos a todos que nos ouvem que colaborem conosco, difundindo este programa aos seus familiares e amigos, informando onde ouvi-lo.
Mas, afinal, vamos divulgar a pergunta da Sandra. Sim, é verdade, Eurípides. A Sandra Mara perguntou: o Espiritismo admite que o médium, numa casa espírita ou em qualquer outro lugar, pode receber dinheiro pelo atendimento espiritual que presta aos seus pacientes? Poxa, esta é pesada, hein? Vamos aguardar um pouquinho, minha prezada Sandra. A resposta virá no final deste programa. É com muito pesar que registramos o passamento no dia 26 de março último do nosso amigo, irmão, confrade e obreiro exemplar da causa espírita, Eurípides Marini. Marini foi aquela pessoa que podemos dizer com segurança fiel seguidor dos passos de Jesus. O nosso já saudoso Marini dirigia e se empenhava ele mesmo nas atividades assistenciais da instituição espírita Estrada de Damasco, onde assistia dezenas de crianças, propiciando-lhes a rica oportunidade de receber não só o pão para o corpo, mas principalmente o alimento espiritual, sem que qualquer outra preocupação desviasse a sua preciosa ocupação. Eurípides Marini, durante a sua vida profissional e depois de aposentado, há décadas doou-se de corpo e alma às atividades assistenciais à criança, a par de ombrear com dedicados companheiros a direção e as lides próprias da instituição espírita Estrada de Damasco. Eurípides Marini foi também, por vários mandatos, presidente da Fundação Espírita Allan Kardec, mantenedora do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, e da Fundação Educandário Pestalozzi. A esse espírito de iluminada herança de si mesmo, nossas preces por alegria, paz, harmonia e imediata plenitude no mundo espiritual que de há muito já lhe era familiar. Aos seus, o conforto da certeza da continuação de uma vida plena de muita luz, sob as bênçãos do excelso Mestre e amigo Jesus. Eurípides, esta edição do Sementeira Cristã só entra no ar 2 dias depois da data que assinala o aniversário de nascimento do nosso sempre lembrado Francisco Cândido Xavier, o nosso eterno e inesquecível Chico, né? Convenhamos, Nara, que não poderíamos mesmo desprezar esta oportunidade de lembrar, ainda que seja de 1/1000º do que foi esse fiel apóstolo de Jesus. Falar do Chico, Eurípides e meus demais irmãos, requer que cuidemos de exercer rigorosa vigilância nos nossos pensamentos e ações. Quão grosseiros somos nós ante esse coração cheio de virtudes. É mesmo, pelo menos enquanto a ele nos referimos, porque seria como aquela recomendação religiosa de não pronunciarmos o nome de Deus em vão. Mas o Chico não admitiria tal comparação nem de brincadeira. É lógico tratar-se de uma comparação irônica demais, mas para quem acompanhou a trajetória do Chico no resto do chão do planeta, bem o sabe, carregado de virtudes. É aquele mesmo Chico que se referia a si mesmo dizendo que de Francisco ele era apenas o cisco. É verdade. Mas, independentemente disso, que outra imagem o Chico nos transmite, senão a de um seguidor muito próximo de Jesus? E da maneira a mais exemplar possível, diante de uma sociedade ainda muito indiferente aos recados do Evangelho. Chico não era apenas o excelente médium, a maior e mais perfeita antena psíquica que o mundo conheceu. Era também o apóstolo da caridade em todas as modalidades que se podem conceber. Foi assim que o mundo o conheceu. Pois é, Nara. Eu até daria um prêmio a quem saísse por aí fazendo a pergunta
e descobrisse alguém que, sendo seu contemporâneo, não o conhecera ou que nunca ouvira falar dele. Não, não há. É por tudo isso, meus ouvintes, que entre as nossas considerações a respeito e em respeito ao nosso sempre lembrado Chico, é que na oportunidade de nosso momento musical para reflexão, rodaremos uma música de entre os muitos clássicos de sua preferência, de Gounod, na linda voz de Vanessa Bertolini, Ave Maria. O nosso sempre lembrado Chico Xavier foi detentor de todos os tipos de mediunidade, o que ele exercitou com proficiência e muito amor, com o maior proveito possível em favor do ser humano, seus irmãos. Ele foi a ponte, o canal, a serviço dos mais elevados luminares da espiritualidade, a oferecerem à humanidade terrena os mais úteis ensinamentos sobre a realidade de tudo quanto compõe a natureza universal, a par também de seu serviço magnânimo e consolador na condição de intermediário entre espíritos desencarnados e seus familiares queridos. Foi um médium por inteiro. Desenvolveu seu trabalho missionário como continuador da obra de Allan Kardec, tendo inclusive servido de medianeiro a espíritos que figuraram entre a iluminada falange instrutora da revelação e da codificação do Espiritismo. Chico Xavier tem, portanto, extensíssima folha de serviços prestados ao longo dos seus 92 anos vividos sobre o chão da terra,
mais de 75 deles dedicados ao apostolado da mediunidade. Chico Xavier, o Chico, como todos o chamavam, foi um instrumento preciso e dadivoso na execução dos sublimados planos da espiritualidade superior, em favor da transformação do homem. Na verdade, como missionário a quem cumpriu desempenhar a elevada missão de continuador da obra reveladora e vivificadora do Evangelho de Jesus, o Chico mais pertencia ao plano dos espíritos elevados do que ao plano dos encarnados, a quem serviu e, por certo, continua servindo. Ele continuou a obra iniciada por Kardec, consubstanciada na promessa de Jesus de que a humanidade haveria de relembrar seu legado evangélico e tomaria consciência de novas revelações. Ainda que seja esta homenagem tão singela e breve no espaço e no tempo, podemos garantir que ela é, nos nossos sentimentos, tão ostensiva e duradoura quanto ocorre com os nossos demais irmãos que têm no coração esse benfeitor da humanidade. E que, por certo, integrado às falanges de luz, continua sua missão de farol a guiar-nos pelas veredas da evolução com os mais enobrecidos sentimentos. Com certeza, porque o Chico sempre soube reconhecer o nosso retardamento evolutivo e as nossas fraquezas. A humanidade viu passar por entre si, na figura angélica do Cândido Francisco, o homem de bem, o espírito superior, o apóstolo da fé, o exemplo de conduta moral, a personificação da humildade, o caridoso por excelência. Foi por isso mesmo que muitos biógrafos a ele se referem como o Chico Xavier mandato de amor. Chico apóstolo do Cristo, Chico médium das luzes do além, Chico médium das mães saudosas, mas foi ele, sobretudo, o Chico Xavier, batizado Francisco de Paula Cândido Xavier, em homenagem ao santo do dia do seu nascimento. Mas para nós, fica aqui o carimbo indelével de Chico Xavier, o obreiro do Senhor. Um tempo para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, arranjo de Rosana Rosa Leite, trio vocal Rosana Leite, Zaira Leite e Edilene Oliveira, Pedi e Dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz, peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dar-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz, peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos, vamos fazê-lo reinar, hoje com os nossos atos, pra acabar com o sofrimento, toda luta, toda guerra, à luz do conhecimento, vamos pedir para a terra, pedir e dar-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz, peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz, pedir e dar-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz, peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz, pra diminuir a dor, fazer crescer a amizade, a luz do entendimento, peçamos pra humanidade, vamos viver a verdade, vencendo o mal entendido, e o seu reinado de amor aqui será construído. Pedir e dar-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz, peçamos ao Pai
Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Vamos fazê-lo reinar hoje com os nossos atos, pra acabar com o sofrimento, toda luta, toda guerra, a luz do conhecimento. Vamos pedir para a terra, pedir e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pra diminuir a dor, fazer crescer a amizade, a luz do entendimento. Peçamos pra humanidade, vamos viver a verdade, vencendo o mal entendido, e o seu reinado de amor aqui será construído. Pedir e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dá-se-vos-á. Meus caros, lembremos que hoje é Páscoa. Se a considerarmos segundo o Novo Testamento, trata-se de grave lance da história da cristandade. É data que lembra a Páscoa de Jesus, a par da cobrança de memória também para a Páscoa, que antes denominava as festas que glorificavam a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, conduzidos por Moisés, em fuga do Egito rumo à terra da libertação. Agora, porém, já sob o cristianismo, torna-se mais transcendente ainda a falar dos últimos momentos de Jesus e a simbolizar a sua passagem para o elevado plano da celestial espiritualidade. O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, informa que, reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Mas seu olhar apresentava misterioso fulgor, como se a sua alma estivesse mais vibrante. Os companheiros comemoravam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado momento, tendo-se feito longa pausa entre os amigos, o mestre acentuou com firmeza: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto às edificações do egoísmo e do orgulho humanos. Ante a realidade humana que imperava, disse: os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos. Os grandes que, ambiciosos, dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfar os que tombem no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem perante Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou:
Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se preocupada, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se o grave comprometimento. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas penosas. Quem será o traidor? Disse Felipe com um estranho brilho nos olhos. Serei eu, exclamou André ingenuamente. Mas, ao final, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta. Onde está Deus que não evita semelhante perigo? E Jesus, que se mantinha em silêncio ante as primeiras interrogações, olhou em direção ao filho de Cleofas e advertiu. Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes dos discípulos do Evangelho é a de estar sempre prontos ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, tanto nas horas de tranquilidade quanto nas de sofrimento. A esse tempo, havendo calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já não ensinaste que, para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários? Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Então, Jesus pousou em João os olhos serenos e acentuou: Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora eu esclareço em nome do meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, se os desígnios de Deus são insondáveis, são também invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição àqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada um firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio se lhes apresente. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercado. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. E quais são os ensinos de Jesus, senão aqueles legados por meio do seu Evangelho, que nos fala da maneira como devemos nos conduzir na senda da evolução moral? Na condição de mestre, nos ensina, e os apóstolos da luz cristã perante os homens os repetem incansavelmente, como fará agora o espírito de Joana de Ângeles, que através de obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, conclama-nos a compreender os ensinamentos de Jesus. Repete o que já nos vem ensinando a doutrina espírita desde a sua base nos luminares espirituais reveladores e na igualmente luzidia codificação de Allan Kardec. O livro intitula-se Diretrizes para o Êxito e é transbordante de sublimados preceitos. Como sempre é de se esperar quando se trata de ensinamentos vindos da veneranda instrutora espiritual. Vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para o que a autora espiritual considera em simples apresentação daquela obra. Diz ela: em face dos muitos conflitos que tomam conta da criatura humana, que parece divorciada dos princípios éticos morais e das propostas libertadoras da ignorância, faz-se necessário esclarecimento quanto ao cumprimento da finalidade da nossa reiterada volta à vida corpórea, certamente para irmos nos libertando segundo o nosso próprio esforço. Escreveu ela, confundindo gozo com felicidade, numa alucinada correria para o excesso de toda a ordem, incluindo o exagero das paixões com as quais se entorpeceu, o homem sucumbe ao peso das aflições com que se sobrecarrega, anestesiando a consciência para não pensar e anulando o sentimento na vã esperança de passar incólume diante do sofrimento. O desconcertante culto ao corpo e ao endeusamento pessoal tem arrastado multidões inexperientes aos transtornos psicológicos de natureza grave, bem como enfermidades perversas resultantes do mau uso dos órgãos do corpo. Infecções cruentas alastram-se ameaçadoras e processos degenerativos aumentam vertiginosamente, como resultado da insânia comportamental a que se entrega expressiva parte da comunidade terrestre. Hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer, que para ser conseguido exige tributos muito altos, como a conquista de recursos moedados, mediante quaisquer expedientes, o absurdo exibicionismo do ego,
a disputa desenfreada pelo topo da evidência, onde permanecem por pouco tempo em violência, drogadição e sexo desvairado. Seria de supor-se que, após Jesus, os rumos a serem seguidos fossem outros, caracterizados por condutas mais dignas, propiciadoras da paz. Infelizmente, porém, a sua mensagem rica de beleza e amor foi desconsiderada e adaptada aos interesses, à arbitrariedade das religiões dominadoras, esquecendo-se da verdadeira preocupação do Cristo, o ser humano. O resultado é lamentável. Vive-se hoje, como consequência, o cristianismo sem a presença do Cristo. Prevalece um cristianismo elaborado segundo os interesses dos homens ambiciosos, que simplesmente preferem ignorar a exortação de Jesus do amai-vos uns aos outros. Existe nas fileiras da fé religiosa a indiferença pelos que sofrem, os denominados excluídos, os desfavorecidos de recursos financeiros, de beleza física, de posição social. Como consequência, há uma incontrolada sede de amor, gerando seres atormentados e solitários que descambam nos abismos da solidão e da loucura. Igualmente, a fome de alimentos ceifa dezenas de milhões de pessoas esquecidas cada ano, não se contabilizando aqueles que sobrevivem, mas que, por desnutrição e carência orgânica, tornam-se espectros vivos sem ideal e sem esperança. O mundo religioso de quase todas as denominações acompanha a sucessão dos trágicos acontecimentos, ignorando o lado da prevenção e da assistência da forma como necessária. Cada grupo parece cada vez mais interessado na preservação do seu status, do seu crescimento, da aquisição de poder e de grandeza terrena. Certamente que existem exceções enobrecedoras, não, porém, suficientes para reverter o doloroso quadro. Fala-se mais do que se age. Aconselha-se com expressões formosas, sem o alicerce da prática das lições apresentadas. Discute-se com ardor, mas atua-se com indiferença e até com rancor. Mas eis o outro lado. Os espíritos procedentes da grande luz, no entanto, estão vigilantes e cuidam de manter a sementeira da esperança, do amor, da compaixão, do perdão e da caridade na terra desolada. Na educação, renovam-se periodicamente no mundo os métodos pedagógicos em razão da conquista do conhecimento nas suas diferentes áreas. Valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaços para mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem, ensejando melhoria na educação. Mas que se apliquem de imediato as novas técnicas, que se baseiam em experiências de grandes nomes da psicologia e da pedagogia, para que se tornem mais rápidos e eficientes os resultados que todos almejam. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Convém que falemos do Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, porque num mundo de sofrimentos como é o nosso, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. São 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo,
mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. Se o associado desejar e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição, na biblioteca do Idefran, mais de 6.000 livros espíritas, podendo, sem qualquer despesa, tomar por empréstimo um livro por vez pelo período de 30 dias. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos um mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, 16 3721 8282, ou envie um e-mail idefran@idefran.com.br ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br, e você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370. Anotem aí que a Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza está realizando estudo de O Livro dos Espíritos, aos domingos, às 8h30. Ligue 16 3705 0550 ou 16 3402 2599 ou 16 3703 0406 e informe seu telefone para receber o link. E atenção, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance em texto claro, objetivo e de leitura fácil e agradável acaba de ser relançado de cara nova, agora pela editora SEAC de Bauru. Está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca. Adquira-o também pelo telefone 16 3721 8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. A seguir no Sementeira Cristã. Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem dirigida aos seus queridos pelo espírito de Gastão Henrique Gregores, que dá notícias de como se encontra no plano que passou a habitar. Refere-se a particularidades familiares e evoca a fortaleza na fé diante da demonstração de que a vida não acaba jamais. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida Augusta, minha querida Augustinha,
a bênção de Deus nos reconforte. Cumpra a palavra. Disse a você que me expressaria por nosso amigo e tento o recado. O tempo que me distancia do corpo que se desfez não me habilita a escrever como desejaria. O trabalho é uma escola incessante para quem deseja prosseguir em caminho melhor. E felizmente, a sua luta abençoada é igualmente minha. Você sabe que nunca nos separamos. Seus problemas com a família e as suas aflições maternas seguiram meus passos, porque você sempre seguia nos meus. Nossa união não poderia ser diferente. O amor é uma luz que Deus acende no nosso coração. E onde o amor persiste, não há sombras. Estimaria escrever ao seu carinho em momentos de primavera, como se estivesse a endereçar-lhe uma carta de noivado, falando de meu agradecimento e de minha ternura. Entretanto, quis a lei que formulasse estas linhas com a marca de nossas lágrimas. Ambos trocamos os corações à frente de Henrique, tombado em prova. Pergunta-me você se eu sabia. Indago seu carinho, por que não teria agido no momento certo, barrando o projétil que eliminou a existência jovem do nosso querido rapaz. Mas posso afirmar a você, querida Augusta, que os nossos encargos continuam aqui sem sermos anjos. Tudo fazemos ao nosso alcance, de nossas possibilidades estreitas, para socorrer os entes amados. Entretanto, conseguimos pouco. Penso que tudo isso deve ser assim, porque seria um erro furtar nossos filhos à experiência humana como se nos pertencessem, quando, na essência, pertencemos todos a Deus. Creia que seu marido fez força. Ainda assim, a lei das provas nos reclamava a tempestade de fevereiro passado. Era preciso enfrentar as dificuldades, sofrer as tribulações e entregar tudo à providência divina. Graças a Jesus, você está fortalecida na fé e os nossos filhos queridos nos compreendem. Seu pai e até mesmo nosso Eurípedes, com outros amigos, nos sustentaram e nos guardam a segurança espiritual. Estou na sua condição, pai humano, com alguns passos apenas na estrada adiante. Admito que nossos benfeitores da espiritualidade maior tudo sabiam por antecipação, porque fomos, você e eu, amparados de imediato. Augusta, peço a você coragem. Você que tem ensinado seu velho a trabalhar, você que suportou quase sozinha, do ponto de vista físico, a luminosa carga de serviço na condição da família que a desencarnação me obrigou a deixar. Você que nunca se intimidou com provações e necessidades, continuará sem pausa nas tarefas que são nossas. Nosso querido Henrique chegou aos nossos braços na condição de quem caiu ao lado da cruz de Cristo. Não veio com sentimentos de pesar contra ninguém. E se acordou inquieto, foi pensando em você, nas dificuldades que ficariam para o seu coração de mãe. Agora somos nós, e falo também por ele, que pedimos a você e Eduardo, Márcia e Ângela, nossos genros filhos e nossos familiares, tratem o assunto
na base da oração. Um grande silêncio pode alimentar uma prece maior. Augustinha, falei por seus lábios que nosso filho voltava para o além sem haver ferido a ninguém, e isso nos foi uma bênção. Que a paz envolva aos que ficaram, que o amor de Jesus cubra nós todos, que a luz do bem não se apague e que a fé em Deus nos faça sentir que todos somos capazes de errar. E se hoje, Augustinha, sofremos por resultados de ações que se foram, é que nós também erramos perante as leis divinas. Agradeço o seu depoimento de mãe, inspirado na compreensão que o processo inspira, porquanto os filhos de outros pais e de outras mães são também nossos filhos. Entendimento para nós todos, tranquilidade para nós todos, é o que peço a Deus. Seu Pai me auxilia a escrever, mesmo porque receava ferir com qualquer palavra menos adequada nossa confiança de espíritas cristãos na bondade divina em favor de todos. E quem sabe, nosso Henrique se fará restaurado. Você terá mais um companheiro nas suas atividades com a bênção de Jesus. E eu terei aqui um filho a proporcionar-me aquela luz que nosso querido Henrique sabia distribuir. O bem para os outros é saúde e paz para nós. Não se admita enferma e fatigada ao ponto de permanecer unicamente em casa, pensando em sombras que Deus nos ajudará a transformar em luzes novas. Não queira vir mais depressa ao nosso encontro. Esperemos o tempo trabalhando. Um dia você e nós estaremos mais juntos. E digo mais, porque juntos sempre estivemos. Agradecemos as lágrimas abençoadas que lavam os nossos corações por dentro. Elas nos ensinam a visão espiritual, a fim de seguirmos adiante em rumo certo. Agradeço às amigas de Goiânia que trouxeram a sua presença em nosso encontro. Amigos daqui também me amparam. Saiba que a sua fortaleza é a base de minha fé, que o seu devotamento é o meu clima de segurança, que as suas esperanças me fazem os melhores estímulos para a vida espiritual e que os seus exemplos no trabalho são ainda a melhor escola em que vou formando um novo destino para o nosso amanhã melhor. Perdoe se escrevo assim, misturando alegria e dor, dificuldade de compreender e aspiração no sentido de melhorar-me. Sou ainda um esposo humano e um pai que, ao seu lado, viveu sempre na certeza de que nossos filhos são tesouros de Deus em nossas mãos. Auxilie-me para que eu possa ser útil nas tarefas em que a vida nos situa. E colocando meu coração, como sempre, em seu carinho, receba tudo o que posso ser de melhor e toda a minha esperança de melhorar sempre, com todo o amor e reconhecimento do seu, sempre seu, Gastão. É hora de pergunta e resposta.
A resposta hoje vai para a nossa prezada ouvinte Sandra Mara Ferracioli, de Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Depois de breve comentário, dizendo que julgava extinto Sementeira Cristã e que só agora veio a saber que ele é ouvido pela rádio Web Defran e pelo YouTube, volta a ter contato conosco. Que bom, não é, Eurípides? Pois é, agradecemos por sua audiência, Sandra. Você perguntou: o Espiritismo admite que o médium numa casa espírita ou em qualquer outro lugar pode receber dinheiro pelo atendimento espiritual que presta aos seus pacientes? Quem vai te responder em gravação é o nosso companheiro Fernando Américo Palermo. Jesus nos disse que devemos dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, que trata exatamente desta passagem do Evangelho, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, no item mediunidade gratuita, são os espíritos totalmente contrários a esse procedimento, porque a mediunidade é um dom que recebemos de Deus. E o Espiritismo, como uma doutrina cristã, que segue os preceitos trazidos por Jesus, que é o modelo e guia para a humanidade, ele nos diz que devemos praticar os atendimentos mediúnicos com o objetivo de auxiliar os nossos irmãos. Porque, na verdade, o médium é um intermediário. No dizer de Chico Xavier, o médium é um telefone. E este telefone toca sempre do lado de lá, do mundo espiritual para o mundo material. Aqueles espíritos que se prestam a estar junto de médiuns que fazem uso dessa prática de receber dinheiro pelos atendimentos, não são espíritos de luz, espíritos luminares, mentores espirituais. Sim, espíritos zombeteiros, irmãos nossos que sintonizam com estas condições. O Espiritismo defende e prega que a mediunidade é uma coisa santa, que o médium recebeu este dom para justamente trabalhar na seara da caridade, do amor ao próximo e contribuir para o bem-estar das pessoas, dos espíritos encarnados e, consequentemente, para o bem-estar social. Porque se as pessoas estão bem orientadas, bem consigo mesmas, elas estarão contribuindo para um mundo melhor. Por isto, nós não devemos jamais cobrar por qualquer atendimento feito com a mediunidade. Devemos, inclusive, ter muito cuidado com isso. Porque os espíritos, como nós dissemos, que secundam os médiuns que se deixam levar por esta prática, não são espíritos de luz. São espíritos, como nós já dissemos, zombeteiros, que não têm a sabedoria e o interesse efetivo no bem-estar de seus semelhantes. Mas os interesses são outros. Por isso, a mediunidade deve ser sempre instrumento de paz, de luz, de esclarecimento e de orientação. Que Deus abençoe a todos nós e que Jesus possa guiar os nossos passos. Envie sua pergunta ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou por e-mail idefran@idefran.com.br. No livro da existência, cada dia é uma página em branco que confiarás ao tempo, gravada com teus atos, palavras e pensamentos. Com esta observação do espírito José de Castro, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Euri Carvalho,
Sandra Maria Ferracioli e Fernando Américo Palermo. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos. E domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora no youtube.com/Idefran-vídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.